e o futebol dele vai voltar. E a hora que ele começar outra vez a acabar com os treinos, a ser o melhor jogador dos treinos e começar a ser o melhor jogador aonde ele estiver. Gente, eu tô falando sério, não é brincadeira. Como eu tô impressionado a cada dia mais com o Filipe Luís. Ele é gênio, ele é pica das galáxias. O cara consegue dar uma aula na coletiva e ele responde todas as perguntas, ele tira todas as dúvidas e confirmou aquele meu vídeo anterior quando eu fiz a análise e falei das N possibilidades que ele tinha. Ele não me engana não, e ele realmente revelou isso. E vamos falar sobre o Juninho também. Muita calma nessa hora com o Juninho, galera. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente aqui na mídia independente mais imparcial do Brasil, furando bolhas e quebrando tabus. Tamo junto, antenado, vamos nessa. Vamos falar aqui primeiro, deixar o seu like, obviamente, né? Se você puder apoiar a mídia independente mais imparcial do Brasil com seu like, com a sua inscrição, que são de graça pra você, mas pra gente aqui vale muito. Você pode também, se você gostar tanto da gente assim, quiser tanto apoiar nosso trabalho, ser membro, né? Apoiar com Valeu, apoiar com Pix. Muito obrigado, você mora aqui no nosso coração, antenado. Olha só, vamos começar falando aqui do Juninho, porque eu vi que esse é o principal assunto, né? Foi o principal assunto tratado aí nos chats das lives da galera. Gente, o Juninho, ele tá chegando agora, ele tá nervoso, pecou em finalizações, se embananou um pouquinho, mas o Juninho, por que o Filipe Luís, que tá com tanto crédito assim, pelo menos comigo, acho que com todo mundo, né? Não tem ninguém que esteja cornetando o Filipe Luís. Por que o Juninho tem tanta moral com o Filipe Luís? Porque ele, defensivamente, pro time é muito importante, ele marca muito bem, ele pressiona a saída de bola, ele roubou a bola que gerou aquele gol que o juiz deu, que saiu, né, o bandeirinha, sei lá, que tinha saído a bola, e não saiu. Aquela bola não saiu. Foi um gol mal anulado do Flamengo no começo do segundo tempo, digamos assim. Aliás, muita gente me cornetando, que foi sufoco contra o Sampaio Correia, não sei o que sufoco. Gente, sufoco porque o primeiro gol saiu aos 30 do segundo tempo, né? Contra o Sampaio Correia, que é um time bem modesto do Campeonato Carioca. O time reserva do Flamengo deveria ter feito gols no primeiro tempo, pelo menos. Mas, enfim, isso é uma outra história. Outra história. No geral, o Sampaio Correia também deu 2 chutes a gol, né? Mas vamos falar aqui do Juninho. Ele roubou essa bola, ele deu um passe de peito muito bonito para Arrascaeta. Ele se movimenta, tá se movimentando um pouco menos ainda do que eu imaginava, mas se movimenta bem. Dá pra ver nos vídeos dele lá no Karabakh como ele consegue sair, né, da marcação e antecipar e fazer uma movimentação muito interessante. Então, chuta com as duas pernas, com a esquerda, com a direita, cabeceia bem também. Então vamos ter calma com ele. Se o Filipe Luís acredita nele, se o Boto acredita nele, a gente tem que ter calma, porque eu acho que ele vai sim ser muito útil pro Flamengo, ainda mais pelo motivo óbvio, né, gente? O cara chegou agora e óbvio que ele sente um pouco a pressão. Veio de um time pequeno lá, jogou em times pequenos ao longo da carreira dele, praticamente toda até aqui. Jogar no Flamengo pesa, lógico, né? O Cebolinha demorou quanto tempo pra engrenar? O próprio Luiz Araújo, o Michael lá atrás com o Jorge Jesus, todo mundo falava que se o Michael é jogador, eu sou astronauta. O Michael se tornou o melhor jogador do Flamengo no ano seguinte, 2021. Então muita calma com o Juninho, a gente espera que ele melhore logo. Vamos falar agora do filipismo. Tem gente que não gosta desse termo, mas pô, já tô tão acostumado a falar. O filipismo, meus amigos. A galera tá filipada. O Filipe Luís, ele respondeu a minha pergunta, e se você não viu o vídeo anterior, veja, com a análise tática e com as N possibilidades com a chegada do Danilo, que aumentaram ainda mais, né? O Flamengo podendo jogar tranquilamente aí com 3 zagueiros e com muitas variações. Então, se você não viu, veja, tá aí no card pra você, tá no canal. E o Filipe confirmou tudo. Eu vou comentar depois sobre o que ele falou. Inclusive falou sobre o Lohan, eu perguntei sobre o Lohan também. Perguntei sobre o Danilo jogar com 3 zagueiros, né? Jogar com pontas ou jogar com 2 meias. Ele me cornetou um pouquinho sobre a questão dele ter jogado com pontas ontem. Mas eu vou comentar sobre isso depois. Assiste aí. Oi, Felipe, aqui. Tudo bem? Parabéns pela vitória. David Sharp, do Antenados na Jogada. Vou fazer uma pergunta mais tática, porque você mesmo disse muito bem, o Flamengo tem muitas opções, não só em quantidade, mas também jogadores que fazem várias funções, né? E eu percebo que quando o Flamengo está com a bola saindo para o campo de ataque, tem os 2 zagueiros, os 2 volantes, e aí na frente, dependendo se tem os pontas, né? Depende se tem 2 meias,
os laterais acompanham ou na linha dos meias ou lá na frente, né, na linha dos atacantes. Eu queria entender se você prefere exatamente jogar com 2 meias ou prefere jogar como hoje, jogou com os 2 pontas. Como é que você prefere jogar? E se tem também a possibilidade do Danilo fazer uma trinca ali de zagueiro, sendo como líbero, sendo pela direita, como é que você prefere? Como é que a sua preferência como é? Se você puder falar um pouco também do Lohan, que teve no banco hoje, não entrou. Eu queria entender um pouco mais a tua pergunta, que foi boa. Você fala se eu prefiro jogar com 2 meias ou 2 pontas. E como eu joguei hoje? Só para Não, como você jogou hoje com 2 pontas. Com o Matheus e com o Matheus Isso, Gonçalves. ok. Boa. Não, tava lembrando, mas o Matheus jogou por dentro. É que o Matheus jogou por dentro, como meia, né? Achei que ele estava bem, mas não está tanto. Não, sim. Não, o Matheus é ponta, realmente ele é ponta, mas ele jogou mais por dentro no jogo, só que ele estava sendo determinante por fora. Então eu optei por deixar ele aberto e tentar ocupar esse corredor com ele, com o Varela, né? E ele estava sendo determinante e é mais por fora, onde ele tem mais esse 1 contra 1 e a gente estava dando tempo para ele conseguir desequilibrar. Eu acho que vai muito em função do que o adversário apresenta. Então, tem adversários que fecham mais por dentro e deixam você jogar mais por fora. Então, aí vão aparecer os pontas, ou até mesmo nossos meias caindo na ponta. E vão ter adversários que já tentam pressionar mais reto, vão tentar achar passes, vão deixar você achar passes entre linhas, onde também você tem menos tempo para jogar, que é no centro do campo. Então, vai tudo ir muito em função do adversário, que eu não abro mão da estrutura do nosso time. E respondendo já a tua pergunta, enlaçando ela, sobre o Danilo, né? Então, eu acredito que todo time que competitivo e que consegue brigar pelas competições tem que saber dominar 2 sistemas. O Danilo pode jogar de zagueiro pela direita, pode jogar de zagueiro pela esquerda, pode jogar numa linha de 3, pela direita, pelo meio e pela esquerda. Então é um cara muito versátil que nos vai dar muitas opções para essa zaga. E em algum momento, se o Wesley estiver na seleção brasileira e o Varela na Uruguaia, ele também vai poder fazer a lateral direita. Mas ele veio de zagueiro, vamos usar ele como zagueiro, porque é como ele vem jogando os últimos anos. E estava sendo um dos melhores zagueiros da Europa. Então, nos dá muita variação tática. E eu vou muito em função do que o adversário me apresenta, da maneira que eles defendem para poder decidir os planos de jogo em cima disso. Não sei se respondi. E o Lohan. O Lohan é um jogador que, claro, talentosíssimo, foi meu jogador no Sub-20, já estava no profissional, desceu para ganhar minutos e precisa de minutos. Precisa se desenvolver, precisa trabalhar, precisa entender mais o jogo. Continuar trabalhando. O fato é recuperar a melhor forma dele. Recuperar o Lohan que todo mundo viu e se encantou ano passado. Isso só vai fazer com trabalho, com paciência, e o futebol dele vai voltar. E a hora que ele começar outra vez a acabar com os treinos, a ser o melhor jogador dos treinos e começar a ser o melhor jogador aonde ele estiver, vai voltar a ter mais minutos e vai ser importante para a gente também. Okay? Você viu que ele elogiou bastante a pergunta, né? E realmente ele quis entender e até meio que me deu uma cornetada que o Matheus Gonçalves jogou pelo meio, o Matheus Gonçalves jogou como meia, mas depois ele mudou de ideia. Você viu que ele foi falando, não, ele foi melhor pela ponta, ele foi mais desequilibrante no 1 contra 1, e eu sinceramente vi o Matheus Gonçalves no primeiro tempo, principalmente, mas assim, muito como ponta, muito mesmo, fazendo trabalho ali com o Varela do que como meia, mas muito mais mesmo, assim, né? Aqueles dribles, conseguindo criar jogada, driblando, entrando na área, finalizando com a canhota, que ele é canhoto. Enfim, e o próprio Felipe admitiu, ele é ponta, né? Ele é ponta. É muito interessante que ele falou isso, né? Depende do adversário, como é que o Flamengo pode ser imprevisível para os adversários. Se o adversário jogar de uma forma, ele vai com 2 meias. Se o adversário jogar de outra forma, ele vai com 2 pontas. Se o adversário jogar de outra forma ainda diferente, ele vai com 3 zagueiros. Porra! Aí pode ser com 3 zagueiros, com 2 meias e um atacante de referência, ou pode ser com 2 atacantes móveis, ou pode ser com um referência e 2 pontas. Cara, que loucura. É demais, realmente. São muitas opções que ele tem, que ele vai saber, como eu falei aqui no vídeo anterior, vai brincar. O Felipe Luiz vai brincar. E o Lohan, por que não, pode ter oportunidades, né? Se ele não for realmente vendido, e o próprio Felipe confirmou. Até depois de cortar aí o vídeo, eu falei, mas ele tem muita qualidade, né? Tem muito talento. E o Felipe falou, sim, muito talento mesmo. Então basta só o Lohan entrar nos eixos psicologicamente. É um garoto aí de 18 anos, né? Quem nunca teve 18 anos na vida, né, que atire a primeira pedra? Quem é totalmente formado com 18 anos, que atire a primeira pedra. Então, a gente espera que o Lohan seja bem aproveitado, ou até bem vendido, né? Se não for o jeito, se não tiver jeito, e que toda essa questão tática seja cada vez mais indefinida para os adversários. Inclusive, o time base de muita gente antes do jogo era Bruno Henrique e Juninho no ataque, né? Mas o Flamengo tem 2 pontas esquerdas muito bons, Cebolinha voltando bem já, tem muito para melhorar, mas voltando bem. Tem o Michael.
Aí na direita tem o próprio Plata, que joga muito pela direita também. Tem o Luiz Araújo, que tá voltando e ontem foi muito bem. Pode ser o substituto do Gerson como meia pela direita, né? Até esse papel ele pode fazer também. Poxa, pode jogar o Matheus Gonçalves também como ponto, como o próprio Felipe Luiz falou. Cara, são muitas opções mesmo, que o Flamengo tem à disposição. No meio com o Alcaraz, com o De La Cruz fazendo outras funções. É demais. O Léo Ortiz pode ser volante. Ih, meu Deus do céu. Não dá. Se eu ficar aqui falando, até amanhã. Então, Antenado, muito obrigado se você assistiu até aqui. Valeu mesmo se você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Antenados na jogada, furando bolhas e quebrando tabus aqui, torcemos sem parar. Valeu, fui!